Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs em Cristo de Diamantino, Arenápolis, Distrito de Progresso e de Tangará da Serra, e também a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Iniciamos esse culto com a palavra de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Celebramos este culto em nome e na companhia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvemos a Deus cantando: o nosso encontro vai ser abençoado. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. A nossa casa será abençoada, porque Jesus vai derramar o seu poder. A nossa casa será abençoada, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Deus bondoso, queremos neste momento, na tua presença, colocar diante de ti tudo aquilo que nos traz medo, nos traz aflição, nos traz insegurança, tudo aquilo, Senhor, que não pertence a ti. Nós queremos colocar em tuas mãos e pedir que tu os acolha, que tu os pegue para ti, Pai, retire de nós e os lance fora. Tu és Deus Todo-Poderoso, tu és Deus que está presente em todas as situações de nossa vida. Tu sabes, Senhor, daquilo que nós passamos, daquilo, Senhor, que nós sentimos, daquilo, Senhor, que foi falado para nós e daquilo que nós falamos. Amado Deus, se algumas dessas coisas não foi para te engrandecer, não foi para a tua honra e para a tua glória, se envergonhamos o teu evangelho, nós pedimos perdão, nós pedimos a tua misericórdia e clamamos que nos ajude a ser pessoas cada vez mais diferentes, mais parecidos contigo. Amado Deus, que neste culto nós possamos de fato entregar o nosso coração diante de ti, permitir que a tua palavra venha transformar o nosso ser, venha trazer e fazer a diferença necessária. É em humildade, Pai, que nós nos achegamos em tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mude os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céu e terra poderão passar, mas tua palavra não passará. Céu e terra poderão passar, mas tua palavra não passará. Não,
Leitura de Marcos, capítulo 8, versículo 31 ao 38. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então, Pedro levou-o para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui, leitura da Palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler é conhecido pela frase: precisamos pegar a nossa cruz e seguir adiante, seguir a Jesus. Talvez se você olhar o texto que nós acabamos de ler, não vai aparecer esse versículo, essa frase, porque eu li o texto na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Mas se você ler esse texto na linguagem de Almeida, no versículo 34, você vai ler o seguinte: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu cresci ouvindo pessoas falando sobre a cruz que nós devemos carregar. E em muitas situações, essa frase ela é colocada de forma errada. Muitas pessoas se referem à cruz, a qual Jesus está falando que nós devemos carregar, ao seu marido, à sua esposa, à família, ao trabalho, a uma enfermidade. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Mas será que é isso mesmo, a cruz que Jesus está falando, que nós devemos pegar e seguir a Ele? Será que é uma enfermidade? Será que é a questão do nosso trabalho? O que será essa cruz que Jesus está falando aqui? Por isso que a Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela já não traz tome a sua cruz e siga-me. Ela já explica o que é pegar a cruz e seguir a Jesus. Ficou com dúvida? Leia lá na sua Bíblia, volte aqui um pouco o vídeo e olhe lá o versículo 34 que Jesus está falando. Percebam como muitas vezes nós pegamos alguma coisa da Bíblia e não conseguimos aplicar de uma forma correta. Talvez você não aplica esse versículo de uma forma errada na sua vida, mas você vai encontrar pessoas que falam coisas que a Bíblia não está falando. Por isso que é muito importante nós buscarmos conhecer a palavra de Deus. Existem várias coisas que nos deixam meio confusos. E aí tem pessoas que, isso me deixa confuso, então eu não vou ler. Calma lá que não é bem assim. Eu preciso ler, eu preciso conhecer. Se eu não entender, eu pergunto, né? Preciso perguntar, preciso questionar, mas eu não posso deixar de ler a palavra do Senhor. Eu preciso ler. Por isso, membros da paróquia de Tangará da Serra, leiam as suas Bíblias e se tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar, vocês podem ligar, vocês podem mandar pelo WhatsApp alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento. Não fiquem com as dúvidas em casa, procurem tirar as suas dúvidas. Se eu não souber responder de imediato, eu vou procurar
pesquisar e vou trazer a resposta para você. Mas não fique com dúvidas. Pergunte. Jesus, ele sempre se preocupou em ensinar as pessoas. Tanto é que o nosso texto, ele diz que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando os seus discípulos, Jesus está ensinando a multidão. As pessoas precisam aprender. Não tem como seguir a Cristo com uma fé cega. Por quê? Porque senão nós vamos acreditar em várias coisas que não tem nada a ver. Aí nós vamos fazer uma farofa, né? Nós vamos pegar uma coisa daqui, uma coisa dali, uma coisa daqui, e daí a gente acredita já em tudo, né? Mas fé cristã não é assim. Nós precisamos crer, confiar e ensinar aquilo que Jesus de fato falou, aquilo que a Bíblia de fato ensina. E se nós observarmos, junto com Jesus sempre havia uma multidão e os discípulos. Jesus, ele falava para as multidões, Jesus ensinava as multidões e Jesus também ensinava os seus discípulos, e muitas vezes ele ensinava uma pessoa apenas. Ele pegava uma pessoa e conversava com ela. Nicodemos é uma dessas pessoas que procurou Jesus e Jesus conversou com Nicodemos, somente os dois. Então, existem situações que Jesus ele ensina a multidão, Jesus ensina apenas os discípulos e Jesus ele fala apenas com a pessoa sozinha. Mas, fique com isso na tua cabeça, Jesus ele ensina. Jesus ele quer que as pessoas aprendam. Mas aqui também existe uma diferença. A multidão e os discípulos. Tem pessoas que ficam satisfeitas em ser parte da multidão. E outras já não, eu não quero fazer parte da multidão, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero aprender com Jesus. Eu quero estar junto com Jesus, eu quero compreender. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas infelizmente esse conhecimento ele fica apenas aqui. É somente conhecimento. O que significa isso? Eu conheço, eu sei, mas eu não pratico, eu não faço. E a multidão faz isso. Porque se eu estou no meio da multidão, eu não preciso me comprometer com Deus. Eu simplesmente aprendo, ouço aquilo que eu quero e pronto, acabou, vou embora, tchau. Mas quando eu faço parte do discipulado de Jesus, quando eu de fato quero estar com Jesus, quando eu coloco a minha vida na presença de Jesus, aquilo que Jesus ensina vem para cá, porque é conhecimento, e depois vem para cá. Vem para o coração. Coração não músculo, né? Mas lá onde nascem os nossos sentimentos, onde nós guardamos as nossas lembranças, enfim. Ali, a palavra de Deus, ela vai direcionar todo o nosso ser. Todas as nossas atitudes, nós vamos querer ser diferentes, nós vamos desejar ser diferentes. Sermos parecidos com a vontade de Deus. Porque nós cremos que somos filhos e filhas de Deus. Nós não somos uma multidão. Nós somos filhos e filhas de Deus e nós permitimos que Jesus ele fale e ele nos ensine. E uma outra coisa que esse texto também vem nos mostrar é que Jesus ele estava ensinando, ele estava falando, preparando os seus discípulos sobre a morte a qual ele iria sofrer, sobre a rejeição que ele iria ter, e ele falava isso de uma forma bem clara. Quando Pedro, lá vem Pedro de novo, né? Pedro, discípulo sangue quente. Então esse mesmo Pedro, quando ele ouve Jesus falando sobre a morte a qual ele iria sofrer, ele chama Jesus de lado e começa a repreendê-lo. Isso mesmo, Pedro começa a repreender Jesus. Pedro aqui está sendo humano, porque nós, pessoas humanas, nós não queremos sofrer, ninguém gosta de sofrer. E quando Pedro ouve que Jesus ele vai para Jerusalém sofrer e vai morrer, ele diz, não vai. E aí qual é a palavra de Jesus para Pedro?
Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aqui outra coisa que nós também precisamos estar atentos. Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Jesus está dizendo que a atitude de Pedro não é a atitude de um cristão, não é a atitude de uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Porque Jesus sabia a sua missão, sabia qual era o caminho que ele deveria fazer. E nesse momento vem Pedro e diz que não é para ele ir. E aí vem uma coisa interessante aqui, né? Quem é o mestre? É Jesus. Quem tem toda a sabedoria? É Jesus. Quem é o discípulo? É Pedro. Quem tem um conhecimento limitado? É Pedro. Pedro, é ele que está querendo ensinar o mestre. É ele que está repreendendo as atitudes do mestre. E muitas vezes nós também fazemos isso. Muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos aquilo que acontece nas nossas vidas. Talvez você esteja numa situação dessa, não estou entendendo o que está acontecendo, não estou sabendo por que Deus está permitindo isso. E aí nós dizemos, por que Deus faz isso, né? Porque se Deus fizesse dessa forma, isso não aconteceria. Nós falamos com uma atitude de desaprovação daquilo que acontece. Quando acontece um desastre, uma coisa ruim, nós dizemos, onde estava Deus quando isso aconteceu? Né? Como se Deus assim tivesse dormido, como se Deus fosse culpado, né, da maldade própria do ser humano. Nós desaprovamos as atitudes de Jesus, de Deus. E quando então isso acontece, nós precisamos tomar cuidado, de fato. Se você está falando com Deus, né, desabafando com Deus é uma coisa. Agora, se você está falando isso com outras pessoas, se você está ensinando outras pessoas que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus que permite muitas maldades, cuidado, presta atenção, porque você também pode ser instrumento do inimigo. Você pode estar permitindo que o inimigo use a tua boca para benefício dele. E quando Jesus, então, ele fala isso com Pedro, ele olha para a multidão, olha para os discípulos e ele começa, então, falando sobre a questão de negar a si mesmo e seguir a Deus e fazer a vontade do Senhor. Seguir a Jesus Cristo, tomar a sua cruz, que venha a ser tudo isso, né? Jesus estava indo fazer a sua missão quando aparece Pedro com essas palavras para que ele não seguisse o caminho e sim ele desistisse. E isso não vinha de Deus. O próprio Cristo diz isso. Muitas vezes nós, na nossa caminhada, nós encontramos pessoas também que vêm nos desanimar, vêm com palavras que nos desanimam, que mudam o nosso foco. Por isso que nós precisamos prestar atenção nas palavras que são ditas a nós. Se realmente vem de Deus, ou vem do próprio ser humano, ou vem do inimigo. Nós precisamos ter sabedoria. E para nós termos sabedoria, Jesus continua nos ensinando. Jesus continua falando conosco. Jesus, ele teve sabedoria neste momento. Nós também precisamos ter. Mas como isso acontece? Vamos lá, eu estou caminhando, estou vivendo, de repente acontece lá um desentendimento na minha família, acontece uma situação, assim, uma tribulação na minha vida. Agora você imagina uma situação aí particular tua e você para e você tenta, o que fazer agora? Né? O que fazer? Qual a reação? Qual a ação minha? Qual a minha reação? Primeiramente, se coloque em oração. Peça ajuda ao Senhor. Coloque a sua situação diante de Deus. Clame ajuda, pede por socorro. Que Jesus, ele vai te guiar. Jesus, ele vai te mostrar o caminho a seguir. Eu quero contar aqui para ilustrar um pouco melhor essa situação. Os últimos tempos que eu estava lá em Joinville, eu fui conhecer o Beto Carreiro, primeira e única vez que eu fui. E lá era um dia com muito movimento, né? Pessoas de todos os lados, estava cheio, lotado.
E fomos em 4 pessoas. E aí, num determinado momento, estávamos andando em fila indiana, eu estava no finalzinho da fila, aquelas pessoas todas andando de um lado para o outro, eu me descuidei e me perdi das 3 pessoas. E aí eu olhava para um lado, eu via a pessoa, olhava para o outro, eu via a outra, e era pessoas indo para cá, era pessoas indo para lá, era pessoas que estavam paradas na frente do caminho, era uma fila aqui, era outra fila ali. Eu falei, gente, cadê as 3 pessoas? Eu comecei a procurar no meio da multidão e de repente alguém lá, ó, acenando a mão, e eram os meus companheiros. Então, opa, encontrei-os novamente e eu segui caminho. Não precisei ficar andando de um lado para o outro, perambulando, eu só precisei parar e observar até encontrá-los logo ali na frente. Assim também é na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos parar, falar com Deus e observar, porque Jesus ele vai nos dar o sinal e vai nos mostrar o caminho, as decisões que nós devemos tomar, a decisão que está de acordo com a vontade de Deus. Não tome decisões precipitadas, não deixe as emoções falarem mais alto. Se por acaso você sair fora do caminho, se você não encontrar mais o retorno, como voltar, agora eu fiz uma coisa muito errada, e agora? Para, onde você está? Para e vai falar com Deus. Peça para que Deus te oriente, peça para que Deus ele te guie, te mostre o caminho. Às vezes, diante de uma situação, nós estamos tão pequenininhos que nós não conseguimos ver nada além. Os muros são altos, as pessoas são altas e nós somos tão pequenininhos. Deus ele nos chama e nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Lá em João, capítulo 10, o próprio Jesus, ele diz: as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele a chama pelo nome. Então, meu querido, minha querida, se você estiver numa situação de eu não sei agora para onde eu vou, para e começa a ouvir. Começa a ouvir a voz de Jesus chamando pelo teu nome, dizendo para onde você deve ir. Você apenas vai seguir a Jesus, você não vai fazer um novo caminho, você não precisa descobrir qual é o caminho que eu vou fazer, é somente seguir a Jesus. Somente seguir a Jesus. Jesus diz, é só me seguir, é só andar nos meus passos, é só nós andarmos nos passos de Jesus que nós vamos chegar no nosso destino. E para isso, nós precisamos conhecer a voz de Jesus. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Nós precisamos sim, de novo, lá vai a Silena de novo falar que nós precisamos ler as nossas Bíblias, que nós precisamos orar, porque senão nós vamos ficar dependentes de interpretações de outros. E pode ser sim que venha alguém muito esperto e distorce a palavra e nos ensine uma forma errada, e ao invés de nós seguirmos a Jesus, nós vamos seguir um caminho errado que vai nos levar num caminho totalmente oposto ao nosso destino que Jesus quer nos levar. Por isso, tenha em mente, Jesus ainda continua chamando, Jesus ainda continua dizendo, pegue a tua cruz e siga-me. Jesus continua ainda mostrando o caminho. Pegar a cruz e seguir a Jesus é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É nas decisões que nós formos tomar, é tomar a decisão de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que para isso eu preciso afogar os meus desejos, afogar o meu orgulho, afogar o velho homem para que nasça a nova Silena em Cristo Jesus. Que Deus ele te conduza no caminho, que você possa sempre ouvir a voz de Deus te chamando, que você siga até o destino, que é a casa do Pai. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente.
Em resposta à palavra do Senhor, queremos juntos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor nosso Deus e amado Pai, nos achegamos na Tua presença neste momento para colocar diante de Ti todas as pessoas que sofrem. Lembramos, amado Deus, as pessoas que estão enfermas, das pessoas que estão internadas. Pedimos que Tu esteja junto delas, que Tu esteja junto com os médicos, com os auxiliares, que eles possam, Senhor, da melhor forma, cuidar dessas pessoas. Também dê aos médicos, Pai, paciência, ânimo, dê a eles sabedoria para trabalhar com os Teus filhos que estão enfermos. Lembramos também neste momento das pessoas que estão acamadas em casa, que Tu estejas também junto delas, que os seus familiares, Pai, possam dar a elas o melhor, que possa o Senhor demonstrar o Seu amor e o Seu cuidado. Lembramos, Senhor, das famílias que sofrem pela perda dos seus entes queridos. Então esteja junto com cada uma delas, colocando, Senhor, a certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Também lembramos aquelas pessoas que perderam seus empregos, que Tu também esteja junto delas, abrindo portas de oportunidades onde elas possam trabalhar e ter assim a sua vida digna. Também rogamos, Senhor, por todas as pessoas que sofrem por depressão, que neste momento, Senhor, necessitam do Teu amparo, necessitam, Senhor, da Tua ajuda. Amado Deus, olhe para nós, olhe, Senhor, para os Teus filhos, ora, Senhor, por este povo que sofre. Rogamos, Senhor, Tua piedade e Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Nossas famílias precisam de Ti, Pai. Nossas famílias precisam do Teu cuidado e da Tua proteção. Livra-nos, Senhor, das tentações do dia a dia. Livra-nos, Senhor, do perigo de cairmos nessas tentações. E nos dê, Senhor, cada vez mais fé. Assim nós rogamos, assim nós pedimos e nós agradecemos. E tudo mais que nós queremos pedir e agradecer, nós incluímos na oração que Jesus, o Teu Filho, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te proteja. Que Deus guarde teu caminhar. Que o Senhor te olhe com amor e mostre sua bondade. Que esteja ao teu lado sempre, de noite e de dia. Que te olhe com amor e te conceda a paz para viver a vida em plenitude e liberdade. Assim te abençoe o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e vamos servir ao nosso Deus
com alegria. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará.